Obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação generosa. Obrigado, Maria, pelo convite, igualmente generoso. E quero registrar, além do prazer da participação, a minha grande honra por estar ao lado deste poeta que é o Paulo Henriques Brito, a quem eu já conheço bibliograficamente já há algum tempo, e também me sinto muito honrado pela presença das minhas queridas ex-alunas e amigas Cristiane e Jéssica, e também da minha musa, que é a Santinha. Bom, nós vamos falar a respeito de perspectivas da crítica. Eu preparei um mínimo texto, até para evitar os eventuais escorregões do discurso oral, e a minha intervenção se chama Crítica Hoje, que eu dedico a dois jovens críticos daqui do Rio de Janeiro, Henrique Marques Samin e Luiz Guilherme Barbosa. Se o século XX foi absolutamente diversificador na esfera literária, para a crítica não foi diferente. O biografismo determinista, o impressionismo e o estruturalismo vieram de períodos anteriores, mas no século passado encorparam-se e protagonizaram, cada um a seu tempo, certos veículos e instituições de legitimação literária. Também consolidada no século XX, a crítica historicista sociológica, apesar das incessantes oposições que recebeu, esteve na crista da onda dos estudos literários por tempo considerável. E aí eu faço a referência a uma recente reedição do Sequestro do Barroco, na formação da literatura brasileira, que talvez seja a oposição mais conhecida que Antônio Cândido recebeu, um livro de autoria do poeta já falecido Haroldo de Campos. Todas essas vertentes parecem não interessar ao crítico de hoje, mas ao passo que as três primeiras declinaram totalmente, e aí veja-se o caso do Tzevetan Todorov, com a recente publicação de A Literatura em Perigo, né, em que ele faz uma autocrítica bastante contundente e uma crítica dirigida às heranças do estruturalismo, a sociologia literária ainda resiste em alguns departamentos universitários e nos manuais destinados ao ensino médio. E aí eu tomo os manuais aqui, não necessariamente como um exemplo de crítica literária, mas como um exemplo mínimo de estudos literários. Né? A crítica contemporânea mais representativa, no sentido da qualidade ou da quantidade, tem se norteado basicamente a partir de três possibilidades de postura. Verificando resenhas jornalísticas e trabalhos acadêmicos acerca do contemporâneo, é muito corrente, em primeiro lugar, a intervenção descritiva. Né? Eu digo aqui intervenção descritiva, aquela que tem o pressuposto inicial, né, da descrição da obra, apresentando ao leitor um retrato da obra com absoluta isenção de juízo. Neste caso, considera-se que a obra fala por si só e, sendo ela a protagonista da ocasião, uma abordagem dissertativa pode prejudicar sua verdade e seu caminho, pois seria grande a possibilidade de interferência prévia sobre um eventual futuro leitor. Ao lado dessa tendência, verifica-se outra igualmente desinteressada pela atuação opinativa, mas nem por isso dada a mera retratação. Filiada a um ideário que se poderia chamar de concrítico, a crítica entendida no sentido da concriatividade, daquela que cria em conjunção a obra estudada, né? Essa vertente, que é muito forte nas revistas de artes plásticas e artes visuais, renuncia ao que considera o divórcio entre estudo e coisa estudada e, com isso, manifesta-se em linguagem criativa, buscando ser tão artística quanto o fenômeno com que se depara. Para essa crítica, o conhecimento da obra não se dá apenas pela identificação de fatores que a compõem, tampouco pela mera emissão de referências sobre a mesma. Conhecer, do latim connascere, é nascer com o que ou com quem se observa. Nesse âmbito, a ciência que se vem a ter da arte
não se dá pelo crivo exclusivo do exercício racionalista. E então obra e análise contaminam-se mutuamente para formar uma unidade singularizada pela diversidade. Dialogam. Numa terceira via de possibilidade analítica está a crítica judicativa, via de regra vista hoje como anacrônica, por restrita ou arrogante. E eu quero abrir um parêntese para não dar a entender que essas críticas se fazem de maneira racionalmente segregada, ou seja, onde há uma intervenção descritiva, só haverá descrição. Não necessariamente a coisa se dá assim. Quero tentar ilustrar aqui os pressupostos básicos de determinados setores da crítica. Mas ela resiste, a crítica judicativa, né? Pois acredita que não há boa análise sem aval. Costuma-se ver nisso um ato predisposto à condenação, movida por uma subjetividade intolerante e parcial, como se o crítico dissesse sim ao que lhe adoçou o gosto e não aquilo com que não simpatizou por supostamente não ter compreendido. Trata-se de uma interpretação infundada. A crítica judicativa não se limita a dizer, por menor que seja o espaço num determinado veículo, se a obra é boa ou ruim. Aliás, qualquer crítico de qualquer vertente, se de fato for crítico, está longe disso. Antes, ela considera uma série de pressupostos e contextos para perceber o que ocasionou ou impediu o êxito, entendendo que a fatura da obra é fruto de um processo de aspectos diversos e não um dado pronto e acabado da capacidade expressiva do artista. E talvez seja oportuno falar disso porque a meu lado está um professor que também trabalha com a criação do texto literário, né? Sempre alegando que tal criação não parte daquilo que nós secularmente conhecemos como inspiração. Um exemplo dessa linhagem, né, se vê fora do âmbito, digamos assim, especificamente literário, numa figura muito combatida, mas ainda muito presente no jornal, que é a crítica de teatro Bárbara Heliodora. E também numa figura que a universidade costuma rejeitar um pouco, que ou já falou aqui ou vai falar, foi professor da casa, que é o professor Afonso Romano de Santana. Dificilmente alguma dessas três correntes se dá de modo estanque e contrário à presença das outras. Apesar disso, parecem não compreender que têm mais a dizer reunidas do que segregadas. Há descrições absolutamente precisas, a revelar um crítico farejador no melhor sentido da palavra, mas pecam pela imperiosa ausência de posicionamento e pela linguagem não raro insípida. Na outra ponta, surgem discursos de alto quilate estético, mas tão desprovidos de mínimas referências objetivas que parecem querer o lugar de destaque que, se não é só, é também da obra. E o juízo, se posto como princípio e como fim, pode obstruir o entendimento de expressões artísticas solicitadoras de reflexões mais apuradas. Bom, e para concluir, acredito já está avançando um pouco no tempo, para concluir, eu gostaria de manifestar uma concepção a respeito da crítica, porque em geral o que se vê, e aí eu retomo aqui um outro caso acontecido recentemente com Paulo Henrique de Brito, que cometeu o pecado de dizer que no Brasil só existem 300 leitores de poesia. É um comentário que deu muito pano para manga, né? Porque o que pareceu, nas réplicas que se publicaram, que os críticos do Paulo Henrique de Brito exigiam um cálculo preciso, matematicamente racional, para indicar quantos somos os leitores de poesia no Brasil. Talvez chegássemos a 301, não é? Já seria um avanço. Bom, pois bem, mas nós percebemos que a crítica, em geral, é muito natural que a crítica se paute também pela divergência de opinião, porque talvez o ideal do crítico seja o esclarecimento daquilo que ficou obscuro. Mas não raro nós percebemos manifestações de caráter bastante agressivo, tentando desqualificar aquele que pensa diferente,
Ora, o que é advertido pelos pressupostos básicos da filosofia, que sempre prega o respeito à alteridade. Não é? Então, acredito ser, principalmente numa época em que nós vemos triunfar, talvez como nunca antes, né? Não quero fazer discurso semelhante ao do Lula, mas talvez como nunca antes, nós vejamos atualmente o triunfo de banalizações, o triunfo de inversões de valores e de tantas outras bizarrices. Talvez mais do que nunca seja necessário o posicionamento da crítica de literatura, da crítica de arte, também como crítica do mundo. E isso vai se dar de maneira mais efetiva, de maneira mais rica, a meu ver, quanto mais a crítica se aproximar da sua vocação interdisciplinar. E aí eu recordo também aqui a figura de Afonso Romano de Santana, sem querer fazer louvação de qualquer espécie, mas que no seu último trabalho crítico, chamado Enigma Vazio, fez o estudo de determinadas manifestações artísticas a partir da reunião de variadas áreas do saber. Né? E que talvez seja dessa maneira que a crítica possa alcançar um patamar no qual um patamar que de fato é o seu patamar. Um patamar que pode nos dar não somente perguntas, mas também respostas a respeito do que lemos, escrevemos e vivemos. Obrigado. Hein? Boa tarde, eu queria antes de mais nada agradecer o convite para participar desse evento da cátedra. Eu queria falar um pouquinho então a respeito do tema da crítica de poesia contemporânea. Eu atualmente estou lecionando na pós-graduação de literatura, a minha formação na verdade é de linguística, a minha entrada para a literatura foi uma coisa não exatamente planejada na vida, e está sendo muito bom porque nada obriga a você a centrar mais do que ter que dar um curso sobre um tema. Né? Assim, me vendo obrigado a dar cursos sobre poesia brasileira contemporânea, eu estou fazendo uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e que a minha tendência natural, a dispersão caótica de leituras, me impedia de fazer, que era ler de uma maneira consistente e tentando ser exaustivo, evidentemente, que é impossível, a poesia contemporânea. E não apenas os poetas que eu conheço, que eu já gosto, mas tentar ler o que está havendo, de modo geral, de poesia para formar uma ideia. No Brasil nós não temos uma tradição muito grande, muito antiga, de crítico de poesia. Nós temos grandes críticos literários, já foi citado Antônio Cândido, já foi citado o Silviano e outros críticos. Mas, de modo geral, eu diria que a tradição, há uma certa tradição de crítica brasileira, que o crítico está muito mais interessado na obra literária, no que ela diz a respeito do Brasil. Isso é uma coisa que vem desde o modernismo, até desde um pouco antes, do que propriamente sobre literatura. Né? Os nossos críticos tendem a olhar a literatura, para usar o termo do Mário de Andrade, de um olhar interessado e não num olhar específico. Né? Eu diria que é só a partir, mais ou menos, da intervenção dos concretistas que nós vamos ter uma leitura muito voltada especificamente para a questão da poesia. Só que no caso deles a leitura era particularmente interessada até em outro sentido, talvez. Né? Havia uma tentativa muito grande de separar uma determinada linha de poesia que eles achavam interessante e praticamente descartar o resto. Né? Nós temos hoje, e a Célia aqui é um grande representante disso, uma nova geração de críticos que estão fazendo esse trabalho de se dedicar a ler poesia especificamente e, em particular, a ler a poesia contemporânea, a ler a poesia que está sendo feita e não apenas a poesia já devidamente canonizada. Né? Eu, no meu tempo de aluno de letras, agora aluno de linguística, mas eu sempre tive interesse por literatura, né, eu percebi que grande parte das teses que eram defendidas nos anos 70, época da minha formação, início dos anos 80, quando se tematizava algum poeta, quase sempre era um poeta já canonizado, era Drummond, era Cabral, né? E eu sabia, evidentemente, que havia poetas surgindo. Eu mesmo estava começando a escrever poesia na época, embora não estivesse publicando ainda, e eu me perguntava quem é que vai fazer esse trabalho de ler esses poetas e tentar organizar isso. Né? E mal sabia eu que eu ia acabar sendo levado a fazer também esse trabalho. Né? Fazer crítica do contemporâneo levanta uma dificuldades muito grandes. Em primeiro lugar, você tem que fazer o primeiro trabalho. Né? O crítico do passado, o crítico dos canônicos, o trabalho inicial já foi feito. Né? Como disse o Costa Silva hoje,
O tempo já eliminou, digamos assim, boa parte da literatura que é considerada não importantíssima, né? E já existe já foi feito um certo crivo, sabemos quem são os nomes realmente importantes, quem é que a gente tem que estudar. Então, um crítico que vai trabalhar com o passado, né? Ele vai já vai trabalhar em cima desse primeiro trabalho, desse primeiro levantamento e analisar os autores que já são considerados importantes. Ou ele pode até fazer um trabalho complementar. Eu vou pegar lá aquela pessoa que foi esquecida, exatamente porque ela foi esquecida, contrastar com o contemporâneo que foi canonizado. Mas, seja como for, o meu trabalho prévio já foi feito. O crítico da literatura da arte contemporânea, o trabalho dele já começa por delimitar. O que eu vou fazer? Né? Por onde eu vou começar? E nós sabemos que hoje em dia, muito mais do que no tempo dos nossos modernistas clássicos, né? O volume imenso de material produzido é realmente totalmente impossível de ser digerido por uma pessoa só. Né? O crítico que quisesse realmente ler tudo que se produz de poesia no Brasil atualmente, evidentemente não teria tempo de fazer mais nada e não ia conseguir esgotar. Né? Então ele já tem que fazer, evidentemente, ele já faz uma leitura seletiva, ele já vai em cima de certos polos que ele sabe que vão atrair, que já vão atrair um certo interesse em cima de certos nomes. Evidentemente que alguém já fez algum trabalho de leitura antes, ainda que poucas pessoas. Evidentemente que existem revistas literárias, evidentemente que os próprios poetas que já se destacaram vão nomear outros nomes, vão mencionar outros como antecessores ou contemporâneos interessantes, e a partir daí o crítico vai se orientando. Né? E o crítico do contemporâneo ele tem que ter um certo cuidado de não cair numa série de armadilhas que se armam para ele. Né? Eu vou dizer o que seria alguma dessas armadilhas. Né? A primeira armadilha, que me parece uma armadilha muito perigosa e que muita gente boa cai, é de olhar o presente do ponto de vista do passado e partir do pressuposto, que é um lugar comum que vem, creio que desde a Grécia Antiga, que os grandes livros já foram todos escritos, nós todos chegamos tarde demais, nós já estamos, já não temos mais o que dizer, tudo já foi esgotado, tudo já foi tentado. Né? Esse tipo de atitude que eu chamo de atitude melancólica, né? Diante da literatura que se faz agora, eu encontro isso em vários críticos da minha geração, um pouco mais velhos. Né? Então tem um lugar comum, mas essa geração agora não vai ter nenhum Drummond, não vai ter nenhum Cabral, não tem ninguém que se compare a eles. Né? Há uma falácia aqui complicada. Em primeiro lugar, comparar o presente com o passado é, digamos assim, uma covardia total. O presente é um momento, o passado é um mundo. Né? É muito fácil a gente alencar figuras acumuladas nos últimos 500 anos e querer comparar com as pessoas que estão vivas agora. Evidentemente que é uma comparação odiosa. Eu não tenho como competir contra 200, 300 anos de literatura ocidental ou mesmo 150 anos de literatura brasileira. Né? Mesmo como se fala, mas veja bem, a atual geração não tem nomes iguais a Bandeira, Cabral e Drummond, mas Bandeira, Drummond e Cabral são 3 gerações diferentes. Óbvio que houve momentos que os 3 estavam vivos e produzindo, mas eles não são exatamente contemporâneos. Né? Então, com a gente olhando para trás e jogando no mesmo saco Bandeira, Drummond e Cabral, nós já estamos, evidentemente, pegando 3 épocas e tentando comparar a nossa época, que é uma só, com 3, o que evidentemente é uma comparação odiosa. A nossa época não tem como sair vencendo uma comparação assim. Né? Em segundo lugar, de novo, né, é muito difícil, é muito mais difícil a gente ter um julgamento de valor em cima do que está acontecendo agora, do que ainda não teve tempo para sedimentar, do que, evidentemente, aquilo que já foi devidamente analisado, digerido, e já entrou, de certo modo, no organismo poético, né, de uma literatura. Né? O Marx estava falando há pouco que o crítico tem 3 funções básicas, né, que é descrever, né, com a obra, dialogar com a obra e julgar a obra. Né? Eu acho que ele tem toda a razão, esses 3 trabalhos têm que ser feitos. Né? Mas, de novo, se o primeiro trabalho é descrever, eu diria que há um primeiro ainda, anterior ao descrever, que é selecionar. Né? E esse é o grande problema que o crítico do contemporâneo se vê. Por onde fazer essa seleção, por onde começar essa seleção. Né? Em relação à descrição, né? É óbvio que eu tenho que descrever a obra, é óbvio que eu tenho que o trabalho do crítico parte do primeiro momento que é descritivo. Né?
A minha dúvida é até que ponto a gente pode separar a descrição, né, da avaliação. Há uma certa tendência hoje em dia a achar que o ato de avaliar é um ato odioso. Um poeta que eu respeito muito me disse uma vez, hoje em dia eu não digo mais que um poema é bom ou ruim, que eu acho que isso é uma coisa, um preconceito terrível. Eu digo que uma coisa interessa ou não me interessa. Eu respondi, bem, você apenas está mudando o seu vocabulário, mas você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você dizer que uma coisa interessa apenas um termo politicamente correto para dizer que você gosta da coisa. Né? Ou não. Dizer que gosta, dizer que uma coisa é boa, não são exatamente bem um ato. Né? Kant, se não me engano, diz em algum lugar, creio que na Crítica do Juízo, que você dizer eu gosto disso é apenas uma expressão do seu gosto pessoal e que não implica absolutamente mais nada. Se eu digo, por outro lado, isto aqui é bom, estou me colocando na seguinte situação. Eu estou dizendo, olha, isto aqui tem características tais que o meu juízo diz que é bom e eu tenho discernimento bastante para dizer que essas coisas poderão ser percebidas por outras pessoas também. Né? Ou trocando em miúdos. Quando eu digo eu gosto, é um problema de foro íntimo. Quando eu digo isto é bom, eu estou dizendo isto deve ser gostado pelas pessoas. Isso aqui merece ser gostado. Né? Esse realmente é que é um grande problema, né, da avaliação. O crítico tem que fazer essa separação. Até que ponto ele está apenas dizendo eu gosto e até que ponto ele está dizendo essa obra é boa, essa obra merece ser lida. E até que ponto ele pode fazer isso ao mesmo tempo que, porque não há como separar os dois atos no tempo, da descrição. Quando eu vou descrever uma obra que eu acho boa, nesse sentido aí kantiano, né, evidentemente que eu vou fazer uma descrição seletiva. Qualquer objeto não pode ser esgotado em nenhuma descrição temporalmente limitada. Então, ao fazer a descrição desse objeto, evidentemente que eu já vou selecionar aquelas características que eu acho que são boas, que merecem. Ou, pelo contrário, se eu quero dizer que a obra não é boa, eu vou justamente fazer uma seleção das características que eu acho que não são boas. Então, é muito difícil o trabalho. Já vimos que a seleção já é um problema, né? E uma vez que eu já delimitei um certo universo de obras que eu acho importantes, né? O momento em que eu vou fazer essa descrição, que eu vou tentar ser imparcial, eu já esbarro nesse segundo problema. Né? Até que ponto eu posso realmente fazer uma descrição da obra que não implique avaliação. Né? Eu costumo dizer que não avaliar é impossível, que a gente tem que avaliar simplesmente porque nós não temos outra opção. É completamente absurdo você achar que você vai olhar um objeto artístico, se você tem um envolvimento com uma arte, e vai fazer uma descrição inteiramente neutra. Não existe isso. Você vai julgar. O que é importante, então, para o crítico, a meu ver, é ele fazer um ato, e é isso que eu acho que é o grande trunfo, que é o grande talento crítico. Né? Ele poder se colocar, ver aquela obra com olhos que talvez não sejam necessariamente os dele. Né? Tem uma obra que por algum motivo não me agrada, e ao mesmo tempo eu sinto obscuramente que essa obra é boa a maneira dela. Então eu tenho que fazer um esforço de tentar ler essa obra com outros olhos. Né? Tem uma entrevista fascinante com Auerbach. O Auerbach tem um dos grandes artigos sobre a Flores do Mal, e alguém pergunta para ele, você gosta de Baudelaire? Ele diz, não, eu detesto Baudelaire. E, no entanto, ele escreve um artigo maravilhoso dizendo por que a Flores do Mal é uma das obras fundantes da modernidade. Ele conseguiu fazer essa separação, né, entre o eu gosto e isso é bom. Né? Isso é um trabalho realmente da maior dificuldade. E temos, evidentemente, um outro problema, que é o problema da proximidade excessiva. Né? Quando uma obra já tem uma certa distância temporal de nós, é muito fácil a gente separar o que é totalmente tópico. Não há obra que não tenha coisas totalmente tópicas. Tem passagens em Shakespeare, certamente em Sófocles, que são tópicas. Né? O que é exatamente tópico e o que não é tópico? O que é relevante além daquele momento? Quando um poeta de agora está escrevendo agora, fica muito difícil separar isso. A primeira vez que eu li O Sítio, da Cláudia Roquette Pinto, esse poema que ela leu para nós, né, ainda há pouco, eu tive a total certeza que eu estava diante de um grande poema. Né? E eu continuo tendo essa certeza. Mas evidentemente que eu posso estar enganado. Quem vai poder dizer isso vão ser realmente as pessoas daqui a 20, 30 anos. Né? É possível, imaginável, embora isso não me pareça absolutamente plausível, que alguém diga, não, esse poema emocionou muito você porque ele estava tratando um assunto tópico, né? Uma coisa muito da violência urbana, da cidade em que você mora, etc. e tal. Né? É possível, embora eu não ache absolutamente provável. Mas o fato é que, ao julgar uma obra da Cláudia Roquette Pinto, do Carlito, de algum poeta contemporâneo que eu conheço pessoalmente, é muito difícil para mim realmente fazer esse distanciamento, fazer essa separação do que simplesmente eu gosto e do que é bom. Né?
De novo, o que o crítico tem que fazer nesse caso? O crítico tem que fazer um exercício muito sutil de se autodistanciar, de se distanciar de si mesmo. Né? Ok, isso aqui é o meu gosto. Né? Agora vamos ver se eu consigo olhar para isso com olhos mais objetivos. Eu sei que isso é um trabalho impossível, a rigor eu não tenho como separar. Se eu pudesse realmente separar a minha descrição do meu julgamento, evidentemente que eu não seria um ser humano, eu seria uma máquina. Mas eu tenho que fazer esse esforço. Né? Eu tenho que fazer esse esforço, eu tenho que olhar para esses poetas de agora com olhos distanciados. O que seria esse poema? O que seria desse poema se eu não tivesse esse conhecimento presente dele, essa vivência presente dele? Então é um esforço também que o crítico tem que fazer. Eu só queria encerrar, não quero também queria deixar aberto um tempinho para perguntas, fazendo uma última colocação, que é a importância de que haja alguém fazendo esse tipo de trabalho, que a Célia, para mim, foi a pessoa que melhor ilustra isso nas últimas décadas, né? Pelos livros que ela escreveu, os seminários que ela organizou, as coletâneas que ela organizou. Né? Quer dizer, é muito importante, né, que alguém faça esse trabalho. A gente não, eu disse ainda há pouco que só a posteridade vai realmente poder fazer justiça às obras, sem dúvida alguma, e isso daí é óbvio. Né? Mas isso não impede, isso não deve ser desculpa para nós não fazermos esse trabalho. O trabalho realmente só vai poder ser concluído daqui a 20 ou 30 anos, mas ele tem que começar agora. Temos que lembrar, e é sempre importante pensar nisso, que no momento, né, em que Drummond, em que Bandeira, em que Cabral estavam produzindo, ainda no calor da hora, Antônio Cândido estava lá, né, com outros críticos da época dele, Sérgio Bordelon estava lá, e estavam registrando esses poemas, tentando entender na hora o que estava acontecendo. Eles não esperaram pela posteridade, eles já estavam lá acompanhando. Evidentemente, eles podem ter feito erros de juízo, eles podem ter valorizado obras que o tempo não preservou, né, ou podem até não ter enxergado a importância de obras nos momentos em que elas surgiram. Mas esse é o preço que a gente tem que pagar, é o risco que a gente tem que pagar para estudar a arte contemporânea. Muito obrigado.